25 de fevereiro de 1551, a Arquidiocese de São Salvador é criada, desmembrada da Diocese de Funchal, na Ilha da Madeira. Nesses 469 anos de existência, nós temos presente nesta arquidiocese 412 anos de história da paróquia Santo Amaro de Pitanga. E depois de tantos sacerdotes, padres, administradores, párocos desta paróquia, hoje nós temos a alegria de apresentar o atual pároco, Padre Juraci. Ele, que é paraibano, veio para a Bahia com a congregação dos Joseleitos e hoje é um padre diocesano. Está encardinado na Arquidiocese de São Salvador. E é uma alegria para nós, padres jovens ou que estamos iniciando o ministério, porque diante de 30 anos de serviço à igreja, eu que tenho 13, estou apenas engatinhando. E fico muito feliz, confesso que estou nervoso de fazer esta conversa com o Padre Juraci, não que ele não seja acessível, mas é muita responsabilidade apresentar um sacerdote de 30 anos de ministério, que tem um serviço prestado à igreja e à sociedade. Mas vamos lá, tenho certeza que eu e você hoje estaremos ligadíssimos em Padre Juraci. Que essa história da paróquia de Santo Amaro e a de Padre Juraci como sacerdote nos motive a continuar acreditando na missão em Jesus Cristo. E a nós, sacerdotes, que vale a pena dizer sim ao chamado de Jesus Cristo. Se ligue no Padre. Estou saindo para a paróquia Santo Amaro de Pitanga. Daqui a pouquinho estaremos então com o nosso querido Padre Juraci. E aí, gostaram da máscara de Santo Antônio? Do projeto social Sagrado Coração de Jesus, Alto do Cabrito, Padre Jairo. Obrigado, Padre Jairo. E é possível você ter também, é só ligar, olhe lá os contatos, nos liga no Padre com o Padre Jairo. E agora, Padre Juraci. Eu estou muito emocionado pelo sim de Padre Juraci. Ele é um homem muito ocupado, não é fácil uma agenda com o Padre Juraci, mas hoje ele está abrindo a porta da Igreja Matriz de Santa Amaro de Pitanga, abrindo o coração para você que se liga no Padre. Até daqui a pouco. Um beijão. Chegamos na paróquia de Santa Amaro de Pitanga e aqui nós temos essa belíssima praça, Praça da Igreja Matriz de Santa Amaro. Ali no fundo temos o centro social, que pertence à paróquia. Aqui o centro da praça. Lá no fundo é a Prefeitura Municipal da cidade de Lauro de Freitas, a Câmara Municipal. Então apresento vocês, estamos no coração da cidade de Lauro de Freitas. E que alegria poder apresentar a vocês, principalmente quem mora em outro estado, a nossa cidade. Ali está o centro paroquial. Temos lá voluntários trabalhando para a entrega de cestas. Que lindo isso, hein? Chegar na igreja com esse trabalho acontecendo, as famílias já aguardando para receber as cestas. Isso mostra que temos uma paróquia em ação, uma paróquia ativa, viva. Louvado seja Deus pelo trabalho de Padre Juraci, louvado seja Deus pelas nossas paróquias, pelo trabalho dos nossos sacerdotes. Que Deus abençoe. Está lindo, olha o dia, que maravilha. Que céu maravilhoso.
Espero que vocês tenham a mesma alegria que eu estou tendo em chegar nessa igreja. Subir essa escadaria que tem 411 anos de história. Aqui nós estamos subindo na história do Brasil. Na nossa arquidiocese de São Salvador da Bahia, temos 3 paróquias de 411, 410 anos. Santo Amaro de Pitanga, Nossa Senhora da Purificação e São Tiago do Iguape. E agora nós vamos entrar em uma dessas histórias. Eu estou muito emocionado, muito feliz de poder apresentar isso para vocês. Olha que belíssimo! Imagine quantas famílias aqui adentraram, quantas noivas, quantas pessoas que entraram para sorrir, para celebrar, para chorar. Quantas coisas boas aconteceram neste lugar. E nós estamos entrando nessa história de 411 anos. Sejam bem-vindos à paróquia Santo Amaro de Pitanga, cidade de Lauro de Freitas. E agora vamos conhecer aquele que nos traz aqui, Padre Juraci. Essa paróquia foi toda restaurada, Padre Juraci vai nos falar sobre isso, né? Essa igreja matriz foi toda restaurada, Padre Juraci vai nos falar sobre isso. Vocês repararam que todas as igrejas agora temos o material de filmagem, né? É muito interessante isso. Todas as igrejas nós temos pedestais, temos televisão, cabos. Agora aqui está mais elaborado, gente. Aqui os cabos estão mais elaborados, ó. Aqui é profissional, aqui é profissional. Ali Padre Juraci chegando. Aqui o trabalho é um trabalho profissional, olha. Não tem nada improvisado, não. Ali o altar do padroeiro, Santo Amaro, Santíssimo. Vamos nos ajoelhar, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Padre Juraci, que igreja linda é esta? Nos explica, conte tudo sobre essa igreja. Podemos fazer aqui em cima no altar? Que bom poder estar hoje ligado ao Senhor, Padre Juraci. Aí, gente, se ligue no Padre Juraci, porque hoje nós vamos sair daqui edificados, viu? Vamos descobrir coisas como o que aqui. Padre Juraci, uma alegria poder estar aqui com o Senhor. Estou muito emocionado, estou muito feliz, porque o Senhor faz parte da minha história. Tivemos na igreja com o Padre João Eduardo, citamos o seu nome, Padre João Eduardo, que passou por Amaralina, e de lá foi enviado para o seminário. Quando eu fui ordenado sacerdote
O senhor foi muito sensível naquele momento, porque quando nós somos ordenados, os candidatos que arcam com todos os gastos, e o senhor foi muito pontual, ajudando a mim, Padre Valson, Padre Fred e Padre Walter Rui. Quando tive a oportunidade de ir para Israel, Terra Santa, pela primeira vez, foi graças à sua intercessão, graças à sua caridade e partilha, né, do conhecimento com a Lobotur, e nós tivemos a oportunidade de ir para a Terra Santa num valor muito mais acessível. Quando vim para Portão, nós tivemos a primeira compra do carro da paróquia, graças à sua ajuda, que metade do carro foi com a ajuda desta paróquia, graças à sua disponibilidade. Ou seja, eu sei que a entrevista é com o senhor, eu sei que essa conversa é com o senhor, mas eu não poderia iniciar, antes do senhor começar a falar, sem lhe dizer muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu carinho para com os irmãos sacerdotes, pelo seu amor pela igreja. De onde o senhor é, Padre Juraci? Eu sou de Cabo do Rocha, Paraíba, Alto Sertão, Paraíba, né? Então sou de uma família pequena, somos apenas ao todo 12 irmãos, né? Então, para dizer pequeno ao contrário, né? Mas de verdade eu ainda acho pequeno. Graças a Deus até hoje estamos todos vivos e eu sou 10º filho dessa família, né? Graças a Deus, a simplicidade dos nossos pais nos educaram na fé. Claro que eles não tinham conhecimento de teologia, mas ele tinha aquilo que a gente chama religiosidade popular, né? Devoção popular, e nos educaram na fé da igreja, no respeito ao próximo e no amor ao nosso Deus. Então, a história começa nessa família e graças a Deus tenho muito, no bom sentido, orgulho da minha família. Filho de agricultor, né? Trabalhei na roça, sim, né? Então conheço bem e ainda digo assim, nós no sertão, nós vivemos de teimosos que somos, mas eu digo isso em fundo de brincadeira, porque nós vivemos pela graça de Deus, né? Nós sabemos ainda hoje a dificuldade que tem o povo sertanejo. Além do povo sertanejo, o povo paraibano ser um povo forte, também é um povo muito divertido, né? De brincar com as próprias histórias. E o senhor é muito isso, né? Olha, a gente aprende a ser feliz, né? Eu vou dizer, às vezes a gente confunde felicidade, quem é feliz não sente nada, não. Se ser feliz é não ter sentimento, isso não é felicidade. Então a gente procura ser feliz dentro das nossas dimensões, como a gente vive, a gente é. E esse humor que a gente tem nasce para suavizar o peso da vida. E depois, porque às vezes quando a gente, eu vou até dizer para você, pode ter certeza que eu estou sorrindo, entendeu? Está coberta que eu estou sorrindo. Mas os olhos estão entregando isso. Então, isso para dizer, é muito importante a gente, nós já andamos com um peso muito grande. Quando a gente suaviza, um sorriso, eu digo sempre, é uma gota de esperança. E por isso, às vezes eu gosto que as pessoas riem, até nos momentos que a gente está pregando, colocar um pouco de humor sem perder a dimensão do conteúdo e do valor daquilo que a gente está fazendo. Qual foi o caminho de formação que o senhor fez para chegar hoje aqui como pároco da paróquia Santa Amaro de Bitanga? Olha, minha história, na minha cidade só tem padres capuchinhos, frades capuchinhos. Então, eu comecei no movimento chamado Jufra, era um grande movimento da época da juventude. E eu conheci a história de um santo chamado São Francisco. E eu diria foi a minha paixão, conhecendo a história de São Francisco, sabendo que um homem humano como eu poderia trilhar o caminho do Evangelho. E tinha um padre, um frade assim, muito bom, muito amável, chamado Frei Francisco, e uma freira da congregação franciscana de Dille,
E eles acompanhavam muito e foi despertando dentro de mim esse desejo. Eu queria ser padre. Então entrei logo no seminário dos Capuchinhos, fiz uma caminhada e desisti. Fiquei morando em Recife por um tempo, trabalhava, ainda vou dizer que fui muito feliz nesse tempo que eu deixei o seminário. Você vai perguntar como assim? Porque eu tive trabalho, não sofri necessidades extremas, né? Era contratado pelo Estado, pela Prefeitura, e então fiz uma caminhada muito boa. E foi quando eu conheci a congregação dos Joseleitos de Cristo. E eu fui para a ordenação de um colega. E o fundador e superior me fez uma pergunta inquietante. Quando o padre Joaquim me apresentou para ele, no lugar de perguntar assim, você ia bem, me perguntou, quando é que você vem para o seminário? Aí eu fiquei impactado com aquela colocação, porque eu não pensava. Tinha desejos, mas... E a partir daí, então, foi um novo despertar. Aí entrei nos Joseleitos, me ordenei, já tinha curso de teologia, filosofia, já era formado. Então, só aquele processo da vida religiosa. E eu tinha perspectiva de ir para todos os lugares, menos para Salvador. Nunca foi articulado isso. Então, com menos de 2 meses, faltava 2 dias para 2 meses de ordenado, eu fui designado e tomei posse aqui em Salvador. Quando eu conheci 2 grandes pastores, Dom Tomás e Dom Lucas. E foi quando o fundador morreu e eu pedi para fazer uma experiência na arquidiocese. Eu estava com 1 ano de ordenado, quando eu pedi essa experiência, fiz. Continuei como padre diocesano, sou hoje padre diocesano, amo muito a vida religiosa, mas me encontro plenamente realizado como sacerdote diocesano. Né? Então nós sabemos que a vida diocesana ela é um pouco diferente da vida do religioso. E isso realmente, se você me perguntar o que é que eu quero mais do que ser padre, simplesmente ser padre. Desde que eu coloquei na minha cabeça que nós somos os consagrados para cuidar das coisas sagradas. Então eu sou muito feliz como padre, muito feliz, e daí todo o meu carinho que eu tenho pelos seminaristas, pelos padres mais novos, porque a gente já trilhou um caminho, a gente já criou uma maturidade, e eu acho que todos nós temos que acolher e motivar os jovens no caminho. E João Eduardo foi a primeira vocação que eu dei como padre para o seminário. Foram outros, quer dizer, tem muitos, né? O padre João Eduardo, o padre Ricardo, o padre Rosalvo, o padre Lorival, e tantos outros ainda, né, que a gente mandou, o padre Alberto, né, nosso querido Alberto. Então, foram pessoas que trilharam os nossos caminhos e a gente vai encaminhando. Eu acho que a melhor forma de encaminhar a vocação é o testemunho. E graças a Deus a gente trabalhou com eles e posso dizer, temos alguns padres oferecidos à igreja pelo meu sacerdócio. O que é ser padre diocesano? O que é ser padre diocesano é ser padre. Aí você pergunta assim, por exemplo, o padre religioso tem que morar em comunidade. Eu posso morar só e posso morar com minha família. Se eu morar com minha família, eu preciso de uma licença por isso. O que é ser padre diocesano? A gente cuida mais de paróquia. Não é do religioso, mas o carisma do religioso não é cuidar de paróquia. Eles cuidam de paróquias por necessidade da igreja. Mas então, o pastoreio para mim me encanta. O que é o padre diocesano? Ele tem obediência direta ao bispo. Né? O padre diocesano ele fica geralmente dentro de um território, a não ser por motivos extras, né? Um bispo nos pede, a gente vai fazer uma experiência fora, mas geralmente a gente fica. O padre religioso ele tem uma articulação melhor, dependendo do carisma. Se for longe, tudo bem, é dentro do mosteiro. Então isso me dá a identidade realmente de ser. Depois, o padre diocesano ele tem a fonte da espiritualidade, que é a Eucaristia. Toda a nossa fonte da espiritualidade do padre diocesano nasce da Eucaristia e, claro, consequentemente, o amor à Virgem Maria. Isso é indiscutível para nós diocesanos.
Então, o padre diocesano, ele não tem votos, ele tem um compromisso, uma promessa. Então, nós não temos votos. E isso mostra realmente o diferencial da nossa vida. Nós católicos, naturalmente, somos marianos, nós gostamos de Nossa Senhora. Mas o senhor, em especial, tem um carinho muito grande por Nossa Senhora. E eu tenho visto que nas suas práticas, né, na sua experiência como sacerdote, o senhor está sempre ao lado da Virgem Maria, o senhor está sempre falando de Nossa Senhora. Quando começou esse amor que o senhor tem por Nossa Senhora, de uma forma que é além, o senhor demonstra um amor diferenciado a Maria Santíssima? Eu aprendi isso no seio da minha família. A gente rezando toda noite, não terço, mas rezando a Ave Maria, e a nossa devoção lá em Capolé do Rocha, Nossa Senhora dos Remédios. Então, para mim, aquela imagem, ainda criança, quando meus pais me apresentaram, olha Nossa Senhora. Depois é que eu vim entender que era a imagem de Nossa Senhora. Mas aquela imagem lá alta, distante, bonita, né? Aí me encantava esse amor mariano. Então, depois eu entendi que a minha mãe, Dona Rita, ela era muito nobre para mim. E uma das coisas que eu gostava de fazer de vez em quando, uma vez ou outra, era brincar, sobretudo na escola. E minha mãe corrigia muito a gente, para que a gente não brigasse. E ela tinha uma correção: se a gente apanhava, ela reclamava; se a gente batesse, reclamava também. E eu entendi que mãe era sagrada. Mas mais severa que minha mãe fosse, quando dizia alguma coisa de minha mãe, então eu reagia. Eu estou falando de uma mulher que para mim é muito especial. Agora imagine da mulher, mãe de Jesus, mãe do meu Senhor. Quando eu tomo consciência de que no útero de Maria, quando é gerado Jesus, a nossa redenção, estava gerada toda a nossa redenção nesse ventre. Então não tem como não entender que a Senhora dos Remédios, ou de Fátima, ela é uma grande protetora para nós. E isso para dizer assim, Nossa Senhora de Fátima apareceu 6 vezes. Mesmo hoje tendo um pouco de contradição, mas você entra no Google, está lá, bem claro que o único mês que ela não apareceu, no dia 13, foi agosto, e vai aparecer no dia 19. Eu fui batizado numa capelinha. Todos os meus irmãos foram batizados na Igreja Matriz de Capolé do Rocha. Eu fui batizado numa capelinha dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E por isso eu acho que ela foi quem lançou o olhar na minha história e me apresentou ao seu Filho Jesus. E por isso o meu amor mariano é muito grande, de verdade. Amo e defendo muito Nossa Senhora, mesmo na consciência de que ela não salva, mas ela é certa quem me indica o caminho da salvação. Então daí o meu sacerdócio, meu lema foi: o Senhor fez em mim maravilhas, justamente baseado no magnífico. E meu amigo, se eu não fosse Padre Rogério, devoto de Maria, a única devoção que eu queria ter de verdade era a devoção mariana. Porque aí eu vejo, e só ele, não, São José, sou grande admirador de São José. O meu padroeiro, se você perguntar, sempre teve devoção a Santo Amaro? Não, não é porque hoje eu sou padre, mas aprendi a ter devoção a Santo Amaro, a conhecer sua história, a rezar o ofício de Santo Amaro, a divulgar ao povo a devoção desse grande santo, que é modelo de santidade na história dos católicos. O senhor gosta muito de cantar. Tem algum canto a Nossa Senhora que remete à sua infância? Tem, como não tem. E pode nos dar de presentes de canto? Eu vou cantar, eu acho que vocês nunca ouviram. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu.
acho que você nunca tinha visto esse canto, né, Pastor Jair? Com certeza não. Esse não está na memória de mais ninguém, Padre Juraci. Esse é o canto que a gente aprendia, que cantava à noite de lua, a gente sentava no terreiro e nossos pais contavam histórias e ali eles faziam uma catequese e a gente cantava também essas coisas. Não era também dizer que toda noite de lua a gente fazia isso não, viu? Então às vezes o cansaço do trabalho nos levava à cama ou à rede um pouquinho mais cedo. Mas tem uma outra devoção que eu sei que o senhor gosta muito. E aonde o senhor está, o senhor divulga essa devoção, né? O senhor divulga esta experiência religiosa, que é a experiência do Jesus misericordioso. Nos fala um pouquinho sobre essa devoção. Acredito também que o senhor tem um grande projeto para esta paróquia, ou melhor, para a cidade de Lauro de Freitas, a construção de um santuário ao Jesus misericordioso. Veja bem, minha devoção começou ainda quando eu era seminarista. Quando essa devoção de verdade no Brasil ela não era tão forte. E em alguns momentos da vida eu entendi a misericórdia de Deus, a minha própria história. Pegando todo o meu caminhar de vida de estudante, então, naquele tempo, tudo muito difícil, e eu morava na roça, e à noite caminhava, e fui lendo alguma coisa e entendi a expressão da graça do Senhor, porque é eterna é sua misericórdia. E fui alimentando esse sentimento, e nos momentos mais difíceis, assim, eu experimentei muita misericórdia de Deus na minha história. E logo, então, tive a devoção, foi quando começou, eu não lembraria assim bem o tempo, mas eu diria assim, dos anos 80, então eu já tinha uma devoção muito grande à Divina Misericórdia, já rezava o texto da Divina Misericórdia, ainda quando não era tão propagado, e isso foi mexendo na minha vida, vou dizer, na minha alma, nas minhas entranhas, e em Nazaré eu implantei a missa da Divina Misericórdia, pelos dados que tem, quando eu comecei de verdade, foi nisso, de ter aquela missa toda sexta-feira, a Divina Misericórdia. Isso cresceu muito no nosso povo, porque o nosso povo, quando toma consciência que a misericórdia é a eternidade do amor de Deus, todo mundo se volta para Deus. Aí veio o ano da misericórdia, e veio tudo, e a gente ficou assim, muito, e chegando aqui também eu implantei. E essa implantação da devoção à Divina Misericórdia é uma grande resposta. Fora aos domingos, é a missa mais concorrida. Nós celebramos aqui às 12 horas e a nossa igreja é cheia, lotada a essa devoção à Divina Misericórdia. E, claro, brotou no meu coração, eu acho que por isso Deus prolonga os meus dias, para que eu construa o Santuário da Divina Misericórdia. Você falar nisso, eu diria, nosso projeto já está pronto, mas a gente não está podendo aprovar nada, porque agora as secretarias não estão recebendo o projeto. Nós temos um terreno e você vai perguntar aí, como é que você vai construir um santuário grande para mais de 1000 pessoas, e você vai perguntar como é. Então, o dinheiro a gente já tem. Aonde? No bolso dos paroquianos. Quando a gente aprovar o projeto, a gente vai pedir, estamos fazendo estudo, que aí esse período dessa pandemia nos impediu os avanços, né? Mas se Deus quiser, são 3 coisas que ficarão aqui marcadas. Eu quero construir o santuário, quero pedir licença ao IFAM, que é a nossa igreja, mas a nossa igreja é histórica, ela é tombada, ela tem 412 anos de paróquia, ela tem 432 anos de construída, 452 anos quando começaram com a pedra fundamental essa. E aqui ao lado tem um cemitério que mais de 30 anos não enterra ninguém. Mas tem aqueles túmulos muito mal cuidados, são túmulos que não foram preservados. Então fé em Deus e pedi ao IFAM para liberar. A Juraci tem tentado uma conversa para poder organizar, né? Uma coisa é manter a história, outra é manter essa história de forma organizada, bonita. É um desrespeito aos nossos mortos permanecer esse cemitério desta forma. Então tomara que o Padre Juraci consiga essas liberações para organizar de forma
coerente. E a gente fazer uma espécie de uma concha acústica com a pequena capela de Nossa Senhora dos Remédios. Aí você vê a Divina Misericórdia, vem aqui pedir a Santo Amaro proteção para a cabeça, que ele é o protetor da cabeça, e desce bem pertinho e se enche do medicamento da Virgem Maria, a grande intercessora de nós pecadores. Então a devoção à Divina Misericórdia realmente mexe comigo. É algo que eu gosto muito de falar da misericórdia. E digo sempre, isso essa semana, Rogério. Se a gente for esperar ou julgar só pela justiça de Deus, a gente está um pouco perdido. Por isso precisamos, na justiça, que Deus use de misericórdia para conosco. Eu errei por um ano na informação do tempo desta igreja. Eu apresentei com a idade de 411 anos. Então são 412 anos de paróquia. De paróquia. Isso é o mínimo. Um ano a mais ou a menos são dados, mas de verdade, o dado histórico, os 412 anos completados. Nos fala um pouco da restauração dessa igreja, Padre Juraci. Essa igreja, quando eu cheguei aqui, ela já estava necessitando. A gente fez um projeto, mas o IFAM aprovou o projeto, mas não aprovou nenhuma verba. Então, recorremos ao poder público municipal e não fomos, assim, atendidos na época, sem entrar em mérito de razões. Depois, a nossa prefeitura se comprometeu muito conosco e nos garantiu essa reforma. Então, 31 de julho vai fazer um ano que a gente recebeu a igreja com a restauração. Lembrando que não restauramos os altares, que não restauramos os azulejos, é um painel muito antigo e é o maior que nós temos, conforme assim, do mesmo trabalho, da mesma arte. Eles estão estragados, né? E teve também a cooperação da paróquia em dinheiro, por exemplo, todos os luxos entrou na nossa parte, todo o trabalho de madeira que nós trocamos, 80 ou mais por cento da madeira, então isso ficou também ao nosso cargo, competiu ao fundo da paróquia, e graças a Deus a gente conseguiu fazer. E do projeto elétrico ainda tem uma coisa que a gente tem que correr contra o tempo, porque senão esgota o tempo que foi aprovado o projeto pelo IFAM, que é colocar aquela proteção de para-raios, né? E o Corpo de Bombeiro exige, e estava no nosso projeto, mas não deu para ser contemplado. A parte de grade também a gente assumiu, mas somos muito gratos ao poder público, à Prefeitura Municipal, que nos presenteou com essa reforma da igreja. Tudo pela Prefeitura. Vocês sabem que nós entendemos que o fundo da Prefeitura ele não é assim tão grande, é muito limitado. Mas o IFAM não tinha verba. E graças a Deus nós conseguimos. Então, os bancos, todos os bancos são novos. Esse aqui trabalho da comunidade, doação da comunidade, 80% foi a comunidade que doou. E eu vou dizer 100%, como é 80% aquela doação direta, e o restante a gente tirou do dízimo que entra na nossa paróquia. Padre Juraci, estou vendo aqui um equipamento de filmagem e todas as paróquias que nós estamos chegando, estamos vendo aí sempre um pedestal, sempre a presença de um sinal de que aqui está sendo transmitido também online as celebrações. Só que eu estou vendo que na sua paróquia as coisas são mais profissionais, né? Temos aí produtos mais elaborados. Então, essa paróquia já tinha o costume de... Sim, nós temos uma pastoral de comunicação, a PASCOM. Ela é uma pastoral pequena, mas muito eficiente. É uma das pastorais que não podemos trabalhar com tanta gente, mas nós temos um grupo muito eficiente e pessoas que têm noções, né? E então a gente já transmitia só dia de festa, missas dominicais, uma vez ou outra, numa dimensão muito maior. E eu diria, eu sou quase analfabeto nesse campo. E quando, no dia 17 de março, do clero, quando discutiram que ia
era para fechar as igrejas, eu digo assim, foi a decisão mais cabível, mais bonita, mais humana, mais evangelizadora que arcebispo Dom Murilo pôde tomar. E eu vou dizer, eu relutei, achava que a gente teria outras soluções, que não tinham. Essa era a verdade. Então, chegando aqui, aí fiz uma reunião e o diácono Genil disse assim, agora o senhor precisa transmitir sempre a missa. Aí eu disse assim, não, eu posso passar uma mensagem, mas eu não tenho estrutura para celebrar todos os dias. E é verdade que nós temos celebrado diariamente. E hoje eu celebro aqui, e celebro também na minha casa durante a semana. E digo sempre assim, olha, celebrar em casa não é o melhor lugar. E é o melhor lugar, como é assim, não é o melhor lugar? Porque para mim, chegar o dia de ontem, festa da Santíssima Trindade, olhar para aqueles lugares, até daquelas senhoras ou jovens, que tem aquele costume de sentar-se no mesmo lugar, e a gente vê o banco vazio, me dá uma ansiedade, uma inquietação, uma impotencialidade, e a pior coisa é quando a gente se sente impotente. Então, vem na minha cabeça o tempo todo, onde está a Dona Helena? Onde está Dona Hilda? Onde está seu Alberto e Lúcia? Quer dizer, a gente vai lembrando de cada pessoa, e isso realmente mexe muito. E eu tenho pedido a Deus, na sabedoria do Espírito, que essa tempestade passe, para que a gente volte a trazer o povo. Com certeza o povo está com muita saudade da igreja. Então aí aqui a gente faz a transmissão, a gente faz pelo Instagram, faz pelo YouTube e faz pelo Face. Geralmente no domingo são os dias especiais, a gente usa os três, mas geralmente é o YouTube e o Instagram que a gente, e o Face, que a gente faz diariamente. Diariamente transmitimos assim. Temos tido um alcance muito grande, graças a Deus, né? Quando a gente junta os dois, durante a semana 200 e poucas visualização não, participando, assistindo, e no domingo a gente tem chegado um grupo bem alto, graças a Deus e ao nosso povo que sente fome e sede da palavra. Padre Juraci, aqui a paróquia é dedicada a Santo Amaro de Pitanga, este que morou com São Bento, São Plácido, né, no início da vida monástica junto com São Bento. Do século VI. E o que está fazendo Santo Antônio aí do seu lado? Santo Antônio, meu amigo, não venha disputar comigo com Santo Antônio, viu? Você tem uma paróquia e nós temos uma devoção, que com certeza na sua paróquia também tem devoção. Mas não me pergunte, eu não sei quando começou essa devoção a Santo Antônio aqui. Mas aqui quando eu cheguei, tem a missa da terça-feira, distribuição dos pães de Santo Antônio, não daquele pãozinho, a gente traz o pão e distribui com os pobres, que eu sempre digo, sinais de caridade, e é muito forte aqui a devoção a Santo Antônio. Primeiro, nós baianos, nós brasileiros, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, já tirou uma casquinha de Santo Antônio, já alcançou uma graça. E eu ainda digo, por exemplo, lá em casa mesmo, eu tenho de verdade umas 10 imagens de Santo Antônio, e porque ele é muito querido, ele é um santo muito popular, né? E com isso nós aqui não estamos celebrando a trezena, mas amanhã começaremos o tríduo, que a gente vai fazer terça, quarta, quinta-feira a gente pula, para dar uma ênfase maior ao Santíssimo Sacramento, voltando na sexta-feira e do sábado, às 17 horas, faremos a missa dedicada a Santo Antônio, porque na minha paróquia também tem muitas moças solteiras querendo casar, então a gente não pode deixar essa devoção, viu? E ele é uma devoção muito grande. E desse pão de Santo Antônio nasceu um pequeno sinal de caridade, quando toda terça-feira, não nesse período de pandemia, nós fazemos o café dos pobres. Toma café conosco, 140, 150 pessoas, e na quarta-feira a gente oferece a sopa para os moradores de rua, entre 100 e 120 pessoas. E agora, desse trabalho que eu chamo pastoral social, nós estamos dando diariamente 200 e pouco almoços. Estamos fazendo isso diariamente. Se você, acho que você já viu um bocado de gente ali na fila, quando você chegou, e se você der tempo de passar aí, você vai ver que eles estão. E eu sempre digo, é claro, a proteção de Santo Amaro,
mas tinha as bênçãos de Santo Antônio. Então essa paróquia tem um projeto social, ou vários projetos. Eu não diria vários, eu diria um projeto social. Nosso projeto social hoje em dia se resume na cesta básica. Nós temos distribuição independente do tempo de pandemia. Nós temos mais de 100 cestas básicas mensais, né? Isso tudo adquirido com os nossos paroquianos. E desde o dia da primeira segunda-feira de abril, que nós estamos oferecendo almoços aos pobres e cestas básicas também. Isso contamos com o apoio dos nossos paroquianos, contamos com o apoio de associações. Tem sido assim, eu tenho dito diariamente, não tem nos faltado. Ainda não nos faltou. E 17 quilos de feijão por dia, 10 quilos de farinha, é muita coisa. 30 quilos de carne, quando é carne, quando é frango. Então, isso é muito importante, tem sido muito gratificante. Esse compromisso que a gente tem com o irmão menos favorecido. Esta imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição É histórica. é histórica. É histórica. Ela pertence ao imaginário da construção da igreja. Viu? Nós temos algumas imagens lá no Museu de Arte Sacra? No Museu de Arte Sacra, né? Então, nós temos lá 22 objetos, entre imagens e objetos, imagens de grandes valores e objetos de simples valores, mas de alto valor pelo tempo histórico que a gente tem, né? O crucifixo, agora se vocês percebem, essa arcadazinha, então não é do mesmo tempo, né? Isso aí então não é do tempo, não é tão antigo, é uma coisa bem mais moderna. A imagem de Santo Antônio, ela é moderna, não preciso nem dizer. Então nós temos poucas imagens. Sonho de verdade, o museu já articulou uma vez comigo, de até trazer para a gente essas imagens que estão lá, mas a gente precisa ter mais uma segurança. Eu não posso pegar aquilo que é histórico e jogar de qualquer forma, né? Então eu tenho que ter toda uma estrutura de segurança para que eu possa trazer essas imagens para cá. Isso é um problema, né, Padre Juraci? A segurança de nossas igrejas, né? A gente não tem condição, nós não temos condição de pagar vigia, essa é a verdade, né? E isso precisa que a gente tenha toda uma garantia, né? Por exemplo, você olha uma pia dessa, uma maravilha, beleza, né? De trabalho, de valor. Nossa pia batismal, que fica lá no fundo da igreja, que era o tempo, né, para mostrar que o batismo era a entrada. Então, As construções atuais de igreja, elas pecaram muito na graça da construção. Elas pecaram no cuidado com a beleza, né, com a arquitetura. Viraram verdadeiros barracões, né? veja bem, eu acho que tem que acompanhar também o tempo. Porque hoje em dia esse trabalho de artes manuais, de fazer aquele trabalho esculpido, tudo, isso se torna muito difícil e muito caro para a gente. Estamos construindo uma igreja, eu estou dizendo uma grande igreja, lá na comunidade Bom Pastor, que meu sonho é que lá se torne paróquia, mas lá, veja bem, é um estilo completamente diferente. E se eu quisesse fazer o estilo mais robustecido em arquitetura, eu não teria condição de fazer. Aqui a nossa pia batismal, que eu acho também uma obra de arte, uma beleza, um encantamento, né? Cada detalhe, cada perfeição que a gente pode perceber aqui. Nessa igreja você sabe que esse piso que eu estou pisando, ele não é tão antigo. Antigo é esse aqui. Esse é muito antigo. Isso aqui, olha, onde eu estou pisando. Já essa pedra aqui, se você percebe, não é antigo. E é um piso que você olha assim e diz assim, que piso feio. Aí eu vou dizer, não é bonito. Porque aqui existe o retrato da história de um povo. O retrato de um povo que amou profundamente, né? E com certeza aqui tem um pouquinho de história de cada um.
Então vocês vão perceber, por exemplo, aqui é antigo, né? É a pedra original da igreja, aqui já não é, né? Aqui sim, aqui não. Então, isso faz com que a nossa igreja tenha a história do nosso povo. Padre Juraci, como o senhor está neste tempo de pandemia? Eu vou dizer, eu estou muito bem, eu não estou bem. Mas o padre está sempre dizendo contradições. Eu sou um kit completo. Eu sou cardiopata, sou diabético e já tenho 63 anos. Quer dizer, são 3 em 1. E Deus me preservou. Com todas as celebrações que eu estou tendo, estou vendo a igreja, vem a equipe de liturgia. Por mais que eu queira, eu preciso orientar a nossa construção, reunião com os engenheiros, com a engenharia. Então, eu tenho que estar, ainda estou tendo esse contato. Desço 3, 4 vezes por semana, onde as pessoas fazem o almoço. Não tenho contato assim, mas estou lá. E Deus me preservar, eu vou dizer, é uma dádiva de Deus. Depois, através das nossas orações, muitos irmãos testemunhando, saímos dessa situação. Então, esse é o lado que eu vou dizer, estou muito bem. Qual é o lado que não estou bem, que eu gostaria de dizer? Por exemplo, alguns dias, sobretudo, Trindade, Pentecoste, eu me emociono muito, porque Deus me deu sentimento. E Deus nos dá a graça, mas Ele não tira nossos sentimentos humanos. Então, veja bem, inquietação. Ninguém pode. Não, ninguém deve estar. Mas a gente sentiu um pouquinho de inquietação, de angústia, eu vou dizer. O próprio Jesus sentiu. E Ele diz claramente, minha alma está angustiada, e angustiada até. Então, enquanto não voltar meu povo, como pastor, eu vou sentir essa falta, essa ausência, que eu vou chamar essa dor. Então, mesmo sabendo que do mal Deus tira o bem, e que com certeza nós voltaremos um novo povo, mas é muito duro para nós sacerdotes não poder acompanhar, visitar e cuidar do nosso povo presencialmente. E, por consequências, somos obrigados a cuidar à distância. E eu peço a Deus diariamente, não deixe que eu me canse, meu Senhor. E o senhor está se sentindo cuidado pelo seu povo mesmo à distância? Não, eu estou me sentindo amado. É mais do que cuidado. Muita gente liga para mim, muita gente mesmo. Depois, passamos, se você disser, não está a mesma coisa. Mas eu me sinto muito amado, por exemplo. Eu fui surpreendido, salvo me engano, por exemplo, tá? Se é questão de que, quando eu cheguei, disseram, padre, o feijão vai acabar. Quase terça ou quarta-feira passada. E na missa eu avisei, estamos precisando de feijão e farinha. E no outro dia eu saber que a gente recebeu mais de 50 quilos de feijão. E farinha suficiente que a gente... Então isso mostra que é um carinho do povo. Quem falou? A voz do pastor. O pastor falou e o povo chegou. Isso me emociona muito, esse amor. E o carinho que as pessoas têm, algumas pessoas, né? Manda às vezes alguma coisinha pra gente, uma sobremesazinha diferente, uma banana, alguma coisa, e isso mostra realmente o carinho das pessoas. Eu me sinto muito amado pelo meu povo, muito amado mesmo, mais do que eu mereço. O senhor falou que esta igreja teve uma ajuda do governo municipal para a restauração. Mas temos que lembrar que esta igreja é tombada, essa igreja tem 412 anos de história. Isso fica mais fácil para o governo municipal, o governo estadual e federal poder colaborar, porque tem toda uma justificativa de verbas. Mas a igreja Santa Mara de Pitanga, no seu dia a dia, na conta de água, de luz, na conta de manutenção, funcionários, projeto social, construção do novo templo da igreja Bom Pastor, ou seja, tudo que é realizado nessa igreja recebe a ajuda do Vaticano, do município, do governo, do presidente, ou vive restritamente de dízimos, ofertas
e eventos? Pronto. Eu acho que você fez a pergunta sabendo. Quando o governo municipal se empenhou para a restauração desta igreja, é que é um patrimônio, ele é tombado. E ninguém vai infringir a lei quando investe num patrimônio histórico. Segundo ponto, não ajudou a religião, é claro que indiretamente sim, mas estava ajudando a história do seu povo. Porque tudo em Lauro de Freitas nasceu em torno da devoção a Santo Amaro de Pitanga. Fora disso, nós mantemos boas relações, graças a Deus, mas a gente não conta com apoio nem do Vaticano, isso aí ninguém pode nem pensar nisso, nem da Arquidiocese, porque ela não tem. Você sabe que nós devolvemos as taxas para a diocese poder se manter, né? E vivemos nós aqui da paróquia exclusivamente do dízimo, da oferta, da doação e dos pequenos eventos, que até eventos hoje em dia a gente ainda nesse período não se faz, e quando a gente faz o retorno é muito pequeno para a manutenção. Nós temos na nossa paróquia, são 7 empregados, né? Temos 2 padres e 2 diáconos. Então aí a gente já percebeu, temos 2 carros da paróquia, né? O padre Juraci não tem carro, o carro é da paróquia. Isso para dizer, vivemos exclusivamente da doação e da oferta do dízimo do nosso povo. E isso tem uma palavra, graça. Se eu disser que agora oferta não está tendo, né? A não ser a doação, que a gente não está tendo missa, não está tendo oferta. E deixaria bem claro, a oferta não é do padre, pelo amor de Deus. A oferta é da igreja, a ofertória é da igreja. A gente sabe disso, para que a gente fique bem consciente. E o nosso dízimo é que o nosso povo tem sido muito bom. Tivemos uma queda expressiva, mas graças a Deus, glorificado seja o glorioso Santo Amaro, o Senhor Santo Amaro de Pitanga. Nós temos pagado todas as nossas dívidas, mesmo nesse tempo. Está apertando um pouquinho por causa da construção. Como não estava, por exemplo, eventos programados para a construção, a gente não está fazendo, não fez nenhum evento grande para isso. Então, caiu expressivamente. Então, mas a gente está conseguindo manter, graças ao nosso povo e à bondade do nosso Deus. As pessoas que estão nos escutando agora, elas querem colaborar com essa paróquia. Eu tenho certeza disso. Elas querem ajudar nas obras sociais, querem ajudar na construção do Bom Pastor, querem ajudar na manutenção desse templo. Tem uma conta que pode ser depositado, né? Que as pessoas possam entrar em contato para saber como ajudar. Nós temos uma conta, nós só temos uma conta, é no Banco do Brasil, é a agência 4340, dígito 0, repetindo, a agência do Banco do Brasil, 4340, dígito 0, conta corrente é 9872, dígito 8. E essa conta que nós temos. E as pessoas podem ajudar só com dinheiro, Padre Juraci, ou existem outras formas, outras necessidades não, pode ajudar que essa paróquia acolhe? Não, pode ajudar de tudo. Por exemplo, nós temos um bazar que está fechado. É um bazar que a gente pega as doações que trazem para o bazar, e a gente diferencia muito. Por exemplo, chegou alguém e diz assim, olha, essas roupas dos pobres, a gente, inclusive agora a gente está distribuindo roupas para os pobres. Mas a gente usa, o bazar é uma forma, por exemplo, você tem uma roupa, uma calça, que não usa mais, manda para a gente vende por R$5, R$10, você vai dizer, é muito pouco, e talvez não seja tão pouco, porque quando eu tiver 10 calças, eu fiz R$50. Nós temos a doação de alimentos, e ela é muito bem-vinda. Quando se trata realmente, diretamente, para dizer assim, para manutenção, aí você sabe que no tempo, a não ser material de limpeza, aí tem que ser em dinheiro. Mas quando se diz assim, ajudar a paróquia num todo, se é duas coisas diferentes, ajudar a paróquia, de qualquer forma você ajuda. Agora mesmo eu estava aí, lhe esperando, e me chegaram as pessoas trazendo doação. Isso é tranquilidade, né? E você sabe, na nossa igreja católica, ela é um pouco diferenciada das outras igrejas, porque eu não tenho uma igreja, eu tenho uma paróquia, e nessa paróquia eu tenho 7 comunidades, e a casa paroquial, e o centro paroquial. Então aí a gente vai ter
Nós temos 10 contas de luz, nós temos 10 contas de água, para dizer, se estende muito. E nesse tempo, com esses almoços que nós estamos preparando, até a nossa conta de água, lá do centro comunitário, gente, deu uma subida que eu só não fiquei careca porque já estou. O senhor poderia dizer o valor para as pessoas entenderem o valor da água? 1.100 e pouco. Então, só da Só do água centro, do só centro do comunitário centro. Estou para falando realizar só o do trabalho, para realizar o trabalho que vocês fazem com as pessoas carentes, com o almoço que é dado todo dia, só de água 1.100 e poucos reais. Nesse mês de maio. Então, a água não tem ajuda, a Embasa não colabora, a Embasa não oferece. Isso aí você sabe que é todo a igreja que mantém. Quer dizer, o povo da igreja que mantém. Padre Juraci, é comum as pessoas... pode ser que eu esteja falando uma impressão errada, mas eu sinto quando algumas pessoas vêm conversar comigo, numa ideia de que nós padres somos ricos. Como elas acham que a igreja é rica, automaticamente nós padres também somos ricos, e às vezes as pessoas cuidam da igreja, né? Tem uma preocupação com o financeiro da igreja, mas quando pensa que o padre de repente recebe um salário, e eu acho que até mesmo nós da igreja temos dificuldade de dizer, nós padres temos um salário que é determinado pela arquidiocese, que não é um salário extraordinário, né, justo daquilo que é necessário para a manutenção de uma pessoa, mas o senhor sente isso também? Olha, eu poderia dizer assim, eu sinto às vezes daquele católico que não é católico. O que é o católico que não é católico? É aquele católico que passa o tempo a criticar a igreja. Por exemplo, dizer que a igreja é rica. É uma questão que eu encontrei muitas vezes aqui, e eu falei ali, o ofertório. Não dou dinheiro no ofertório porque é para o padre. Independente, se fosse para o padre, você sabe que não é. Nós temos uma norma na arquidiocese, pelo direito canônico, não é o ofertório, é da paróquia, para deixar isso assim bem claro. E as pessoas acham que a gente tem uma vida muito boa. Eu vou dizer, nós temos uma vida boa, mas a gente tem uma vida que trabalha. E o que é uma vida boa? Nós temos o alimento cotidiano. Nós não temos o luxo, não temos o supérfluo. Por exemplo, eu brinco muito. Eu tenho, com certeza, Rogério, mais camisas do que o que é preciso. E eu vou dizer, é uma marca muito bonita. Que marca é que se me dão? Eu nem sei quando foi que eu comprei uma roupa para mim. E isso porque as pessoas nos doam. Então, essas pessoas que se preocupam com o padre. Depois, se a gente se arruma, né? Se você pegar essa camisa, ela está tão velhinha. Mas como a gente passa, vamos dizer, nossa farda, a camisa de Clédio, então aí se a gente se arruma, diz assim, o padre é vaidoso. Se a gente não se arruma, o povo vai dizer assim, opa, descuidado, Ave Maria, né? E aí eu vou dizer, trabalhe a tua consciência, meu irmão padre, porque se a gente for ouvir o que o pessoal diz a gente vai ficar mais escondido do que esse vírus. Então que a gente tenha coragem de se apresentar, sejamos homens coerentes, homens de Deus, não homens que apenas preguem, mas homens que vivam a palavra, se vista sem ser luxuosamente, mas se vista com dignidade, porque isso dá dignidade ao seu servo maior, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é que a gente precisa de coisa luxuosa. Uma camisa dessa, por exemplo, muito simples, para dizer, mas a gente se sente bem vestido, para se apresentar às pessoas. E isso, essas perguntas que vão fazendo, eu já aprendi. Por isso eu disse assim, a gente vai aprendendo a diletar. Porque se a gente for ver essas coisas, a gente não sai do lugar. E a gente, meu irmão, e uma coisa, Rogério, você quer ver como ele sabe que nossa vida não é assim, aos olhos do mundo tão bom, quando o filho diz assim, mamãe, eu quero ser padre. Ave Maria, meu filho. Então, se fosse a vida desejada para todos, todos queriam que seus filhos fossem padres. E eu vou dizer, ser padre não é, de jeito nenhum, apenas um serviço. É muito mais, é um dom. E que esse dom floresça. E que a gente tenha muitos sacerdotes comprometidos com o reino de Deus, para que a gente anuncie e proclame que o reino de Deus já está próximo.
Mais ou menos o senhor já falou um pouco, mas eu vou insistir um pouco mais para que isso chegue até os nossos irmãos. Para dizer assim, temos muitos sacerdotes que estão no sertão, em comunidades muito difíceis, né, nos interiores da Bahia e outros interiores do Brasil, e estão nos acompanhando no Se Ligue no Padre. O senhor, um homem experiente, né, o senhor já disse, 60 anos, mais de 60 anos, né, de vida, 30 anos de ministério. Eu fico muito feliz de poder partilhar estes momentos, a sua experiência como sacerdote. Mas o que o senhor diria para esses padres que estão iniciando, que estão nessas comunidades com tantos desafios, comunidades de periferia, com todo o envolvimento de drogas, tráfico, problemas de assassinatos, né, uma verdadeira máfia do mal nessas comunidades, com toda essa dificuldade financeira que nós sabemos que vivem esses sacerdotes, essas paróquias, e dentro desse contexto da sociedade que há uma exigência para o sacerdote, como se nós fôssemos super-homens, e não conseguem olhar em nós um homem com falhas, com limites, mas só sabem exigir de nós. Eu começaria dizendo assim, gente, um dia eu fui padre do primeiro mês do primeiro ano. E eu peguei duas paróquias muito pobres. A primeira paróquia, eu estou na quarta paróquia. Quais foram as paróquias? A primeira paróquia foi Santa Teresa d'Ávila, em Luiz Ansel. E igreja não tinha, a gente celebrava na igreja de Santo Antônio. Olha aí, Santo Antônio perseguido, viu? Era uma paróquia de muita dificuldade. E para isso ainda vieram seminaristas morar comigo e eu tinha que manter todo mundo. Então, experimentei momentos bem altos. E agradeço algumas famílias muito generosas, além das famílias ali de Luiz Ansel, pessoas boas, que eu não vou citar o nome para não esquecer ninguém. Tinha as irmãs imaculatinas, e quando elas sabiam que eu não tinha o que comer, elas mandavam. Então foi muito importante. Hoje a Madre Luizinha, já no céu com certeza, mas a irmã Maria Alves ainda está aí e outras para testemunhar isso. Depois eu trabalhava na capelania Nossa Senhora da Palma, e ali eu conheci duas famílias, a Ligória e a família Tanuri. E a família Tanuri foi assim para mim, foi quando eu realmente supri a minha necessidade, deixei de passar necessidade quando aquela família passou a me ajudar de verdade. E então depois a segunda paróquia foi São José de Amaralina. E também uma paróquia muito difícil no início, e ali com certeza eu me ergui assim no caminho de ser padre e fui superando as dificuldades. Depois fui para Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, e já 8 anos aqui em Santo Amaro de Pitanga. E meu irmão, minha irmã, não pense que são os padres lá do sertão. Tem padre aqui na nossa periferia também, passando muita dificuldade. Tem padres idoso que está passando dificuldade. Não estou dizendo fome, não. Ave Maria, nós não deixaríamos. Mas para dizer, é uma vida muito regrada que a gente vive. Mas tudo isso, o Evangelho nos sustenta, a Eucaristia nos alimenta. É essa fortaleza que nós precisamos ter. Então, nossa vida é sempre simples. Por exemplo, eu moro bem, mas moro numa casa até alugada, porque a nossa casa aqui, que é na praça, não dá para a gente morar. E é uma casa simples, qualquer pessoa pode perceber que minha casa é muito simples, mas eu vou dizer, eu moro bem. Porque graças a Deus eu tenho um quarto para mim. Não tenho dificuldades assim. Mas é a vida que qualquer pessoa e que Deus quer que a gente tenha. Uma vida com simplicidade, sem faltar aquilo que é necessário. Agora que existem muitas situações. E eu uso uma expressão que às vezes as pessoas não entendem. Quando hoje, 30 anos de padre, toda uma experiência que a gente vai adquirir, o mestre é o tempo, é claro, Deus nunca nos abandona, Santo Amaro nos protege, a Virgem Maria nos guarda. Não quero dizer isso, eu quero entrar nesse campo
E quando eu digo assim, eu nunca esqueço que eu fui escravo no Egito. Aí vai, está me chamando de escravo? Não, quero dizer momentos difíceis que a gente passa. E quando a gente passa, e que a gente sente que a mão de Deus nos conduz, e eu vou terminar dizendo assim, se a mão de Deus me conduziu até aqui, daqui para frente, não pode me abandonar, e não vai me abandonar. Então, creia nisso, estimule seu filho a ser padre, é uma dádiva de Deus. A família que tem um sacerdote, ela é abençoada. O senhor, como sacerdote, tem carteira assinada? Olha, eu como sacerdote, eu tive carteira assinada porque eu fui professor. Eu trabalhei muitos anos, até me aposentar. É isso que as pessoas vão ver. E eu não aconselho nenhum padre a trabalhar. Sabe por quê? Porque enquanto eu trabalhei, eu deixei de atender o povo. Se hoje, tirando a pandemia, se eu me sentar aqui o dia todo, eu tenho pessoas para atender. Então, isso é muito importante. A aula o leigo pode dar. Agora, confessar, o leigo não pode fazer. É um papel nosso. Mas eu fiz isso porque sempre foi um desafio gostar de trabalhar. Mas não é bom quando o padre trabalha. Ele se divide. Não tem como. Por exemplo, preparar aula, corrigir prova, dá muito trabalho, toma muito tempo da gente. Né? E carteira assinada, acabem com isso. A gente não tem. A paróquia paga o nosso INSS. Pronto. Ninguém paga, não tem carteira assinada. Mas quando ficamos idosos, com isso a aposentadoria é pequena, né? Nós temos uma aposentadoria sobre 2 salários mínimos. Eu trabalhei, e meu salário, olha, foi muito reduzido. Muito, muito reduzido. E isso para lembrar também, o padre velho, quando fica, não é velho como eu não, quando fica bem velho, ele precisa do apoio da comunidade. Não pode desprezar, viu? Porque nós temos uma casa que acolhe, mas a gente não vive só de casa. A gente precisa de todo o apoio. E a nossa casa do clero, ela não tem aquela estrutura toda para que a gente pudesse ter um fisioterapêutico, um psicólogo. Então, é preciso a gente pensar no nosso dia de amanhã. Isso, sem a menor dúvida, Rogério. Com isso, podemos considerar que as estruturas oferecidas aos sacerdotes não são como está no imaginário, né, das pessoas. Não é como pensa, viu? Enquanto você é produtivo, então você tem, por exemplo, eu trabalho na paróquia, né? Não dou mais aula, não sei um curso ou outro, mas a gente trabalha, a gente se preenche, a gente se enche de amigo enquanto a gente é útil. E depois, às vezes, nossa vida não é diferente dos idosos lá de fora. E por isso, deixo aqui meu recado: ame seu padre. E aquele que te introduziu na fé, que te alimentou com a Eucaristia, precisa do teu zelo, do teu cuidado. O senhor tem um título de cônego. O que acrescenta isso no seu ministério? É um título que lhe foi oferecido pela igreja, pela arquidiocese, e isso lhe traz mais trabalho? Não, veja bem. Primeiro, o cabido, ele servia justamente para aconselhar o bispo. Diretamente somos os conselheiros, mas na prática, hoje em dia, tem um colégio de consultores. E com isso a gente, é uma cerimônia, por exemplo, a posse do bispo, a gente vai lá, quinta-feira santa, aí a gente participa, mas não aumenta o trabalho. E a igreja de verdade me ofereceu. Eu estava em Nazaré quando isso aconteceu, fiquei assim muito surpreso, aceitei e agradeço muito a Deus esse título, mas você sabe que eu nem uso esse título. O único lugar que eu assino cônego é quando eu vou, como eu fui à cerimônia de sexta-feira, eu coloco cônego de Juraci, porque é assim que a igreja me convida a fazer. Mas no dia a dia, o título que eu gosto mesmo, Padre Juraci. Isso me basta, isso me preenche. Esses outros títulos que a gente adquire, é verdade, você não tem importância, é um reconhecimento, porque esse título é dado àquelas pessoas que prestam um grande serviço à arquidiocese. Depois, numa arquidiocese como a nossa, com uma história tão rica, é importante manter as estruturas dessas histórias, né? Desta memória. Não pode ser tirado, né? O cabido da nossa arquidiocese deve ser mantido. Pode mexer um pouco na estrutura, o nome, essas coisas, mas não pode realmente, não deve ser tirado. E isso a gente reza pela igreja, o nosso papel é rezar na intenção do bispo e rezar pelo povo de Deus.
Porque nós temos os títulos de cônego e de monsenhores também, né? Monsenhor, ultimamente ninguém aqui tem recebido esse título, né? Então, no governo de Dom Murilo, que eu saiba, que esteja na minha mente, ninguém recebeu esse título de monsenhor, apenas o de cônego. Mas eu recebi das mãos do cardeal Dom Geraldo esse título. Esta é a primeira gravação que eu faço já no comando de Dom Sérgio. O senhor tem uma palavra a Dom Sérgio de acolhida? Olha, para Dom Sérgio eu vou dizer poucas coisas e 3 coisas. Primeiro, não foi surpresa para mim quando saiu Dom Sérgio. Eu já imaginava que viria realmente já talvez um cardeal. Foi muito bom. Depois, as informações que temos dele, e poucos padres que conheço, que o conhecem bem, e dos bispos, prestam a melhores informações. É homem pastor, é homem simples. E o terceiro ponto, me encantei com a simplicidade dele. Agora, na sexta-feira, ele chegou, tirou-se a máscara, sorrindo para a gente, dizendo: vocês estão sem máscara, mas eu vou mostrar o meu rosto, então por isso tirei a máscara. E foi assim muito acolhedor, a sua palavra de otimismo, e eu estou dizendo a Dom Sérgio: seja muito bem-vindo. Nós estamos felizes, nós sacerdotes, e que precisamos realmente de o que sempre tivemos, que dê continuidade, Dom Sérgio, ao pastoreio, lembrando o seu pastoreio primeiro como sacerdotes, que nós precisamos de um bispo, sempre pastor, para nos conduzir, porque é muito árduo a vida de um sacerdote, se faltar esse apoio. Contamos com o seu apoio, seja bem-vindo, e que breve possa vir conhecer a nossa paróquia, aqui de Santo Amaro de Pitanga, claro, lá do Portão também, né, Rogério? Padre Iraci, o senhor trouxe o senhor tem sempre umas ideias, umas falas, e elas pegam, né? E uma das primeiras vezes que o senhor foi presidir em Portão, o senhor disse, e eu uso isso sempre: Santo Antônio, nem de Pádua nem de Lisboa, mas aqui em Lauro de Freitas, ele é Santo Antônio de Portão, né? E nós usamos muito isso lá agora, graças a essa sua fala. E o que o senhor diz para esta comunidade que está em festa, que tem como padroeiro este santo tão querido, este Antônio, que não é nem de Pádua e nem de Lisboa, mas sim de Portão? O que eu vou dizer, falando diretamente para o pároco, e na pessoa do pároco está toda a comunidade. Eu sei que muita gente está, vou dizer assim, saudoso, ou muita gente saudosa da igreja. E eu vou dizer primeiro, calma. Foi muito dolorido para nós, e talvez tenha sido 2 coisas que me doeram muito. Primeira coisa, vocês fecharam a igreja. Nós não fechamos as igrejas. Nós fomos obrigados pela obediência, que a gente prega essa obediência. E se nós tínhamos um governador, uma prefeita, um prefeito que dizia assim: fechemos um templo, não custa a gente fechar. No entanto, nossas igrejas estiveram as mais abertas possível, porque eu não consigo atingir nas missas, quer dizer, quando com todas as missas, tudo bem, mas não há um missa o tanto de gente que eu atinjo aos domingos. Então, para dizer quantas pessoas eu chego, primeira coisa, quando a gente, aí sempre, a gente está negando a Eucaristia, gente, não estamos negando a Eucaristia. Se você crê na igreja, crê na palavra da igreja, que diz assim, o que ligar, do Evangelho, que diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. E a igreja disse que durante esse tempo, assistir a missa por meios de comunicações, pela rede sociais, o que é tido presencial. A comunhão espiritual tem valor, então a igreja não está negando. Comece por aí. Então, com isso estou dizendo, uma festa do padroeiro, meu irmão, sem a presença do povo, quem mais sofre é o pastor. E como é difícil, com certeza, para o Padre Rogério, que essas noites estava a igreja transbordante de gente. E às vezes ele fica só com a equipe de liturgia. Se coloca no lugar do Padre Rogério para vocês entenderem a dificuldade. E a gente faz isso, sabe por quê? Por uma força chamada amor. Então, para a comunidade de Portão, Santo Antônio de Portão, e eu vou dizer, por exemplo, eu nunca deixei, em 11 anos, sem São José de Amaralina.
Era São José? Não, é São José de Amaralina. Nunca deixei colocar outra foto no convite. Aí vai perguntar por quê? Porque eu quero que o padroeiro seja conhecido. Me veio com muito santo, Amaral, e que santo bonito é esse daqui. Então, Santo Antônio do Portão, vocês vivam bem esse momento. Façam os pãezinhos. Pede para o pároco abençoar. Adquira uma pequena equipe e vá devolver esse pãozinho àquela senhora, aquele senhor, aquela família, até aquela moça que é casada, leve esse pãozinho para ela. Faça esse trabalho, é evangelização. E o que é o pãozinho? O pãozinho é o símbolo daquele amor, daquele carinho, daquela lembrança que nós temos ao glorioso Santo Antônio de Portão. Então, que Santo Antônio de Portão abençoe cada paroquiano. Santo Antônio de Portão é a paróquia, é a filha mais nova, mesmo saindo de lá de São João Evangelista, diretamente todas saíram daqui, que essa é a igreja mãe. Então, como mãe que essa igreja é, deseja a turma de Santo Antônio de Portão paz, alegria, e que Santo Antônio nos liberte desta enfermidade. Querido irmão, querida irmã, eu já disse que somos devotos também de Santo Antônio. Santo Amaro não se preocupa com isso, né? Ele é monge Santo Amaro, então acolhe, e os beneditinos sempre têm afinidade com os franciscanos, né? Especialmente os capuchinhos, mas Santo Antônio é simplesmente franciscano. Então vamos viver esse momento, e eu quero abençoar, deixar aqui minha bênção, primeiro a todos os sacerdotes, aos seminaristas, aos diáconos, à vida religiosa. E quero abençoar todo o povo de Deus, sobretudo você que nos acompanha neste momento. Se sinta muito abençoado pela intercessão de Santo Antônio, o terror dos devotos. Se você está com enfermidades, pede a Santo Antônio. Se você está com dificuldade, pede a Santo Antônio. Ele virá nos socorrer, lhe socorrer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Rogério, obrigado pela sua entrevista, e a todos vocês, povo de Deus, que a inveja não vos veja e a maldade não vos alcance. Fica com Deus, que Santo Antônio te acompanhe e Santo Amaro te proteja. Que pena, chegamos ao final. Olha, eu estou encantadíssimo, está muito bom estar aqui com o Padre Juraci. Se vocês estão gostando pela televisão, pelo celular, imagine eu que estou podendo viver isso pessoalmente. Olha, eu estou muito emocionado. Padre Juraci, muito obrigado por sua generosidade, por aceitar participar desse projeto, por viver conosco nesse dia, né, que dedicamos ao nosso glorioso Santo Antônio, né, nesse tempo de trezena. Que Deus abençoe seu ministério. Obrigado por sua caridade, por sua espontaneidade, pelo seu trabalho vivido na igreja, em especial aqui em Lauro de Freitas, nessa paróquia de Santo Amaro. E respeitando o distanciamento, né, que nós temos que ter, o cuidado, estamos de máscara, não podemos abraçar. Eu adoraria te dar um abraço bem apertado, Padre Juraci, mas infelizmente não posso. Se sinta abraçado, acolhido por mim e por todos nós do Se Liga no Padre. E mais, vamos fazer um toque aqui, Padre Juraci. Isso, ó, todo mundo tocando aqui. Ah, isso! Então, Padre Juraci e eu aqui ligadinhos. Então, querido povo, se ligue no Padre, se ligue no Cônego, se ligue em Padre Juraci. Um beijo grande, muita paz. Nós vamos acompanhar agora Padre Juraci até o projeto projeto dos alimentos que são feitos e entregues com muito carinho todos os dias para os nossos irmãos mais necessitados. Se avvicinò con la caminata come
Sr. Edson é voluntário também, né, Sr. Edson? Que Deus abençoe, muita paz, viu? Bom tê-lo aqui ajudando os mais necessitados. Padre Juraci, o senhor falou que são 12 quilos de feijão por dia. Mais? 15, 17. Então quantas pessoas passam aqui por dia para o almoço? 20, eles vão já saber. Hoje faz 245. 245 pratos. Hoje foi, tem que fazer com... E almoçam aqui mesmo ou levam quentinhas? Tem um bocado de gente. Eles agora, nesse instante, eu Sim. pegava aí. Bom dia. Olá, olá. Aqui toda a equipe de trabalho. Ajudam a distribuir. Temos jovens aqui também ajudando. Aqui, salve, salve, tudo bem com vocês? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem conhece Carla Lago só pelo YouTube da Paróquia Santo Antônio de Portão está conhecendo pessoalmente hoje, ó. Essa é Carla Lago, que não deixa o padre fechar a igreja. Depois das celebrações, Padre Juraci, nós ficamos brincando, dizendo que é para fechar a igreja e o povo vem de desligar. O YouTube não desliga, não. Vira uma festa. Olá, olá, olá. Deus abençoe, viu? Sucesso para o trabalho de vocês. Uma ligeira. Errei, 250 Aqui ainda continua o trabalho. Olha quanto trabalho aí, gente. Já estão preparando amanhã ou não? Não. Depois é justo, depois vocês almoçam, né? Que bom, Deus abençoe. Então, Padre Juraci, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado equipe por toda a dedicação, viu? Que Deus os abençoe. Eu sou Carol, estou aqui no projeto da Paróquia de Santa Maria de Pitanga, ajudando na produção e distribuição do almoço. Sou enfermeira e estou aqui contribuindo um pouquinho para esse projeto. Nós distribuímos em média 230 quentinhas por dia, hoje chegamos em 250. Fazemos o almoço diariamente com muito amor, com muito carinho e distribuindo para esses irmãos que estão precisando nessa hora de saciar um pouquinho da fome, e é uma forma também de dar um carinho, né? De mostrar o rosto de Deus, que nós cristãos devemos contribuir com isso também. Oi, tudo bem? Meu nome é Carla, eu sou dona de casa, estou aqui no projeto há 60 dias. Eu venho diariamente, deixo a minha casinha, venho, faço a minha obrigação com Jesus, com a obra de Deus, e depois, quando chego em casa, faço meus deveres de casa. E eu sou responsável pela proteína. Todos os dias eu faço a carne, frango, frito ovos, cozinho, e nosso projeto é lindo. Meu nome é Neuza, estou aqui no projeto. Eu faço feijão e estamos aqui, irmãos, trabalhando na Messe do Senhor, né, para atender as pessoas menos favorecidas, levando alimento para hoje. Hoje nós conseguimos fazer 250 quentinhas para eles. Boa tarde, meu nome é Carla Lago, eu sou voluntária aqui no trabalho da igreja, que estamos servindo um alimento para nossos irmãos de rua. E se você quiser vir também doar o seu tempo, um dia na semana, 2, quanto você puder, nós estamos aqui esperando você. Obrigada. Boa tarde, a comida daqui está excelente, não tem que se queixar. É uma instituição que abriga muita gente que não tem uma refeição meio-dia. Aí aqui a pessoa se dá de bem e não decepciona, que pode vir aqui que a gente está almoçando sem decepção nenhuma. E Marcos, você é de onde? Em Tinga. Lá de Tinga. Tem parentes, Marcos? Tem filhos? Não tenho parente aqui não. E tá difícil aí esses dias, né, É Marcos? difícil, mas só que a gente tem que fazer o quê? Cada um tem que dar o seu bem maior, que é a sua uma mudança e correr atrás para que nunca falte um alimento desse na nossa vida. E qual é o seu nome completo? Marco Severino Pereira. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua simpatia, que Deus abençoe e proteja, e que a Paróquia Santa Maria de Pitanga continue aí com esse bom projeto, né? Projeto social, projeto impecável. Que ótimo. Deus abençoe, Marcos. Tchau, tchau.